Dentro das nossas conversas, né, a respeito aí de comandos pneumáticos, a gente começou a conversar ontem, né, sobre o ar. Verificamos, né, que dentro do que acredita-se, esse é um bom fluido. Por quê? Por uma questão de abundância, né, que nós temos aí na nossa atmosfera. Fizemos até um apanhado, né, meio breve ali, mas identificamos, né, como que ele se apresenta, né, para nós. Verificamos, né, que assim como para que a gente consiga ter uma eficiência, digamos assim, né, do ar atmosférico para a vida, né, a mesma coisa a gente pode fazer analogia dentro dos nossos circuitos aí pneumáticos. Quando nós falamos de ar, a gente verificou que ele era algo vantajoso, né, por assim dizer, porque nós tínhamos, né, não só a questão da quantidade, né, dele ser ilimitado aí dentro da nossa natureza, mas também por uma questão de linhas, né, de ar comprimido serem altamente simples, fáceis, né, teoricamente, de serem elaboradas. E aí nós vimos, né, em acordo com essas vantagens, né, de termos um fluido à base de ar, né, a questão também da temperatura, né, não tínhamos lá problemas, né, de fazermos com que o ar ficasse em condicionantes tão ideais quanto fluidos hidráulicos. Então, tudo isso se sobressaiu como muitas vantagens, né? Tivemos desvantagens no nosso estudo ontem a respeito das condições do ar? Tivemos, né? Verificamos ali que nós tínhamos desvantagens, como, por exemplo, na preparação do fluido. O que seria essa preparação? A captação, né, propriamente dita, do ar, para que este, então, fosse pressurizado. Nós vimos que necessitávamos que ele estivesse limpo, por isso, né, que eu iniciei dizendo que as condicionantes, né, do ar atmosférico, né, dentro aí da nossa atmosfera é importante para a sobrevivência, né, de vida. A mesma coisa dentro de um circuito pneumático. Impureza, umidade em excesso, né, quaisquer coisas que possam ser um vetor, digamos assim, né, que determinem condicionantes ruins, né, para o percurso desse ar, o fluxo, né, desse ar, vai ser aí apontado como uma desvantagem. Bom, mas vimos, né, que apesar dele ser, né, necessário estar muito limpo, né, muito puro, para que a gente tenha aí esse percurso de maneira eficaz, a gente verificou que os purgadores, né, os filtros, eles estabelecem essa relação. Eles conseguem, né, atenuar todo esse processo aí que nós podemos ter de impurezas e de umidade no ar, para que então a gente possa ter um circuito pneumático de forma aí eficaz. Bom, eu coloquei lá, não sei se vocês estão lembrados, né, filtros e purgadores como algo dentro do processo de desvantagem. Por uma questão econômica, né, e de mais um agregado que a gente colocaria aí na nossa linha. Mas verifica-se que, no fundo, né, não é assim, porque também falamos dentro das vantagens, né, que quanto mais custo, né, que a gente possa ter aí, por mais que a gente tenha, digamos, né, na hora de instalar essas linhas, nós temos depois esse retorno aí de maneira muito rápida. Até citei para vocês um exemplo que um colega de vocês aí de curso, né, da escola, comentou que no trabalho dele, né, uma linha foi considerada um custo alto de implantação, mas em 4 meses, né, num período aí de safra dentro dessa empresa, eles conseguiram ter o retorno disso.
Então, gente, mostrando que realmente, né, a automação por esse tipo de via, né, de fluido, está ganhando aí muito, né, território, justamente pela esbeltez de suas linhas, pela simplicidade, pela maneira direta, né, que a gente tem aí de fazer, digamos, um projeto disso. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Não podemos deixar o nosso parâmetro, né? Tranquilo. Bom, tranquilo? Beleza. Então, vocês vão me dizendo, porque se tiver qualquer coisa inadequada, a gente não pode prosseguir. Bem, ainda só fechando ali, né, o quesito desvantagem, né, de uma linha pneumática, ou não de uma linha em si, mas do fluido ar, né, a gente tem a questão aí da compressibilidade do ar, que apesar, para alguns aspectos, ser vantajoso, né, o ar conseguir agregar ali as suas partículas, né, e se condicionar ao recipiente, a gente já viu isso, né, falamos até em outros momentos, que é o princípio lá da seringa, né, que a gente vê na escola, conseguimos ali moldar o ar, provando que ele é altamente compressível. Só que dentro de uma linha pneumática, a gente apontou isso como sendo algo não muito vantajoso, no sentido que nós, então, não conseguimos ter velocidades aí de modo uniforme e constante. E não temos também a questão de ciclos, né, precisos, como teríamos, né, com fluido de cunho hidráulico. Então, quando falamos disso, né, ontem ainda frisamos, né, que era justamente por a questão, né, dele estar altamente comprimido, nós não tínhamos ali o efeito regulagem. Citei por várias vezes, né, na aula o exemplo que o nosso colega Alexandre deu, né, de um trabalho que ele realizou, que mostrava então que se regulava a velocidade. Não temos isso numa linha pneumática. E não temos justamente por essa desvantagem apontada, que em muitas e muitas situações é vantajoso, né, a questão da compressibilidade, e em outras, né, não, como esse caso. Alguém no chat aqui? O que houve, Diego? Nada, não, foi para o Alex, eu mandei errado. Tá bem. Tudo que for descontração, participem para todos aqui, né? Uma quarta noite faz necessário. Ele está dormindo, tá dando sono de cansado. Não entendi. Ele está dormindo em pé, então tanto sono de cansado de serviço aí, ó. Bom, então, vamos lá. Ainda, né, gente, finalizando, né, nós vimos também a questão não só dos custos, mas também do sentido aí dessa compressibilidade, né, que podemos ter na linha, a retração, né, e a expansão que há em linhas pneumáticas, trazendo aí muitos ruídos. Então, uma desvantagem, né, de cunho aí ergonômico, lá, né, do pessoal da equipe lá de segurança do trabalho, isso deixa aí níveis de ruídos muito desconfortáveis, né, até foi o Patrick ontem que comentou a respeito disso, né, e então mostrando aí que, como tudo, né, sabemos que às vezes fizemos modelagens, né, de circuitos, mas verificamos que eles não são perfeitos. Lembram lá do fator de potência? Famosíssimo, né? O terror aí que nós temos na nossa profissão. O que acontece lá? Acopla-se bancos de capacitores, né? Faz-se um monte de subterfúgios dentro do contexto ali do circuito, mas qual é o nosso rendimento no final das contas?
Qual é o nosso rendimento dos nossos circuitos aí, vamos dizer, na indústria? Chegamos a 100% de rendimento? Em alguma máquina elétrica? Vocês devem ter visto lá em máquinas, né? Sim ou não? Não, não chega. Acho que Não chega. Consideramos lá, né, quando estudamos máquinas, que na maioria dos cálculos que fizemos, não só aqui na escola, né, no curso, mas na prática, lá no nosso dia a dia, nós temos aí rendimentos de 99%, 98%, mostrando que a perfeição da linha vai ser algo assim hipotético. Então, numa linha pneumática, também vamos ter o convívio aí com algumas desvantagens, que isso, toda desvantagem, né, dentro de um trabalho implica em custos, né? Concordam comigo? Em custos, né? Por exemplo, uma linha pneumática vai implicar dentro disso custos. Maiores meios aí de pagamentos a funcionários, né, em função da exposição, mais custo, né, com equipamentos de proteção e diversos outros que podem surgir. Mas isso faz parte do risco, né, gente? Então, sabemos que não há projeto sem contabilizar os riscos. Então, podemos apontar como sendo um deles. Bem, prosseguindo. Quando falamos disso, né, nós vimos, então, que nós precisávamos entender um pouquinho melhor, digamos assim, a respeito aí das nossas propriedades físicas do ar. Bem, falamos ontem, antes de terminar a aula, o que seriam as propriedades físicas do ar? Quais propriedades eu posso apontar como sendo propriedades físicas do ar? Complexibilidade, a compressão dele, né? Isso, Não saiu a palavra. altamente E a compressível. expansão também. Expande também, né? Isso, expansibilidade, né? O que mais? Tem pressão, densidade, resistência. Elasticidade é outro? Sim, Sim, né? elasticidade também. Também. O que mais? Eu citei 3 de muita importância, que é o que a gente basicamente aplica aqui na nossa linha pneumática. A questão da difusibilidade. Quem já ouviu falar o termo? O que significa a difusibilidade? Significa, né, que quando eu tenho aí 2 elementos, né, unidos por uma válvula, por exemplo, seja gás ou seja vapor, posto em contato com ar, o que vai acontecer? Vai se misturar de uma maneira muito íntima, muito agregada, né? Então, dentro dos processos industriais aí, verifica-se, né, que a gente tem, é muito comum a aplicação disso, né, da difusibilidade do ar, que faz com que haja, então, uma mistura homogênea. Beleza? Que a gente tem conhecimento, né, que existe aí alguns gases que, obviamente, alguns produtos, digamos assim, né, como a amônia, por exemplo, acontece esse processo que eu citei aqui? Mas escutando, Oi?
Ah, professora, tá me escutando? Tá saindo som ali para mim. Ah, caiu agora. Tá escutando, professora? Escutei, Alex. Só está muito poluído o som. Ah, tá. Pois é, por isso que eu já desliguei a câmera, mas os guris estão com problema aí, não estou conseguindo lhe escutar. Falaram no grupo. Quem não me escuta, gente? O Diego, Leonardo, os guris não estão escutando. Ué? Tá, botei a gravação aqui para a gente não perder o foco. Diego, o que tu querias explanar para a gente? Qualquer coisa, escreve aqui no chat que eu leio. Não sei se os colegas estão passando. Não, era só para falar sobre a propriedade física do ar que eu estava lendo ali, mas já passou já. Já? Tranquilo, então. Vamos prosseguir. Bem, Ô, Viviane. então, quem chama? Matheus. Matheus. E em relação nas propriedades, em relação à umidade no ar, né? Ele também influencia ou não? Muito. Já verificamos que o ar com umidade, o que acontece na nossa linha? Ela vai ter uma corrosão? Vai ter o quê? Ela vai ter uma... Desculpa, é que minha internet falhou, eu não escutei direito o que a senhora falou. Eu pergunto, dentro das propriedades físicas do ar, tu me perguntaste se a umidade interferia. E eu disse que sim, e de modo bem direto. O que significa a umidade para a gente dentro da nossa linha pneumática? Lá na empresa, lá, quando tem muita água no compressor, ela atrapalha porque ela entra junto com o óleo, aquilo fica os cilindrinhos lá que abre as guilhotinas lá. Perfeito, Diego. Matheus, conforme nós falávamos, né, nas desvantagens da linha pneumática, né, quando nós temos ar com umidade, significa que nós temos ar com poluição. Por isso que dentro das propriedades físicas do ar, que inclusive uma delas chama-se difusibilidade. Difícil, né? Mas tem sempre os expurgozinhos ali embaixo para tirar a água, né? Ou tem aquele sistema ali que é um filtro, né? Sim, mas é isso que nós conversamos há pouquinho, que nós falávamos. Apesar de ser uma desvantagem a questão da sujeira e da umidade, nós temos filtros e temos purgadores, que já vai ser objeto de estudo nosso, para que a gente retire isso. Que foi o que o Diego disse. Quando nós temos água na nossa linha, significa que nós não temos pressurização. E isso atrapalha até no ar ali dentro, ali, né? Quanto mais água, menos espaço para o ar, mais o compressor vai ter que trabalhar também. Exatamente. Então, nós vamos colocar linhas com umidade, né? Nós vamos estar sobrecarregando o nosso compressor, perdendo pressurização, porque o que significa a umidade, em suma? A gente dá um peso, gente, estou fazendo aqui entre vírgulas, né? A gente modifica, né, a qualidade do ar. O que acontece quando o tempo está muito úmido? Dá gripe, dá doenças, dá também. Isso aí. Mas a gente fica com uma certa nebulosidade, não é isso? Por exemplo, nesses dias aí, né, 2, 3 dias atrás, essa semana, nós tínhamos logo cedo de manhã, quem está acostumado aí a sair cedinho para o trabalho, pegou muita cerração. O que é aquilo? Muita umidade no ar, né? Umidade. A umidade relativa do ar, inclusive isso é medido, né? Atrapalhava. Atrapalhava tanto que os veículos, por exemplo, né,
era necessário ali colocar um desembaçador para que aquela umidade escoasse do vidro do automóvel. O que significa quando a gente faz aquilo fisicamente? A gente está tentando condicionar a temperatura, né? Deixar o externo e o interno, né, na mesma temperatura para que, então, possa sair aquelas partículas ali. É uma secagem, né, que a gente faz em síntese. Então, mostrando que em tempos com muita cerração, dependendo do tipo de aeronave, por exemplo, consigo circular? Não, interfere na nossa atmosfera, né? Isso aí. Então, analogia, o que acontece? A mesma coisa dentro da nossa linha pneumática. Não há pressurização, então, por isso que dentro do roteiro, eu vou voltar aqui no roteiro, que eu mostrei já ontem, né, para vocês. Dentro do roteiro, eu coloquei como 3 propriedades físicas que vão conferir a pneumática aí um meio de automatização, né, limpo, rentável e de baixo custo. Por que eu falei aqui 3 propriedades físicas e citei 4 para vocês? Voltando mais uma vez à pergunta do Matheus. Porque a difusibilidade do ar não serve para pneumática. Essa propriedade que o ar tem de se agregar, né, a outros gases, não serve para nós em pneumática. Então, aí confirma também o que nós já tínhamos conversado aqui, o que o Alex lembrou, da questão lá dos filtros, enfim. Para isso, né, a gente necessita desses mecanismos na nossa linha, porque somente 3 propriedades físicas são importantes para nós. As demais, não, a outra, né, que sobra, que resta, não nos serve. Não é uma vantagem para a gente. Então, tá aqui, ó. Quando eu falo de expansibilidade, né, quer dizer o quê? Sem forma definida, vai se adequar ao recipiente, muda de recipiente sem grandes esforços. Então, tem aqui uma figurinha, ó, que eu tirei de um livro, que eu posso depois até dar um nome para vocês, que eu gosto muito. O que a gente consegue verificar aqui? Podemos dizer que nós temos aqui um reservatório, tá? Podemos dizer aqui que nós temos uma linha com várias formas. Por que essas formas aqui não são bem precisas, né? Alguma delas. São figuras geométricas aí bem desordenadas. Para mostrar que não interessa se eu vou captar ar dentro dessa caneta ou se eu vou fazer uma captação de ar aí num pote qualquer. Estamos aqui com uma linha, nós temos uma válvula. Quando nós temos a válvula na situação 1, fechada, nós temos o ar dentro do reservatório apenas. Posso dizer que ele está de que jeito aqui nesse reservatório? Cheio. Comprimida? Comprimido. Compressibilidade do ar, está aqui. Quando eu mudo a posição da minha válvula, eu enxergo tudo vermelho. O que eu estou dizendo? Que ele ocupa todos os espaços, independente da forma, né? Ele se expande, né? Qualquer tipo Ele de... expande. Esta é a lógica da expansibilidade do ar. Captei mais ar para fazer isso, para ter esse vermelho em toda a linha? Não. Eu simplesmente abri a válvula. Se nós fôssemos seguir a linha pneumática aqui, né, nós teríamos aqui um instrumento, né, para aferir a pressão, para verificar, né, o quão comprimido, né, ele estava aqui, e que simplesmente ele se expandiu.
Então, gente, o que que é isso, né? Fisicamente falando. As moléculas, né, de ar têm uma característica ímpar, né? Que é de se adequar, não importa o meio. Elas vão se adequar, se expandindo e se comprimindo, né, infinitamente, até nós tivermos aí força, digamos assim, para que isso aconteça. Por que isso? Por que que eu consigo esse efeito físico? Por causa da explicação que eu dei em algumas aulas atrás. O ar, ele é oxigênio. Oxigênio dentro, né, dos elementos químicos, ele está dentro de um grupo, de uma família, que são gases. Então, eles vão ter aí características, né, que vão deixar, né, ele com esse efeito físico, né, quando nós submetemos eles aí a uma ação como a da expansibilidade e as outras. Bom, prosseguindo. A compressibilidade. Então, está aqui uma explicação, né, que pode-se insuflar ar tanto quanto deseje, né, em um recipiente fechado. Quanto mais insuflar em um ambiente, mais pressão interna. Onde é que a gente vê isso aí diariamente? Quem tem criança em casa? Bola, né? Balão também. Balão. O que que significa? Significa, né, que nós temos ali um recipiente com uma determinada forma, né, que vai nos determinar um volume, e que, para que eu consiga ter o efeito, por exemplo, da bola, né, de quicar e de fazer cumprir toda a função, né, dentro de um jogo, eu tenho que insuflar ar até eu ter uma pressão interna equivalente. Olha que mágica. Qual é o efeito? Compressibilidade do ar. Mesma coisa, né? O balão que o Alex falou. Por exemplo, aqueles balão surpresa, né? Que tem filho em casa aí, que a gente compra para as festas. Eu tenho que insuflar muito mais ar do que o balão que a gente enfeita ali, né? De aniversário comum. Temos as dimensões. Isso, né, é um efeito de equilíbrio de pressão que nos faz com que a gente consiga ter essa compressibilidade. Tudo certo até aí? Tudo certo. Tudo certo. Então, poderíamos, né, gente, fazer vários exemplos aqui do nosso cotidiano, né? Por exemplo, dentro aí da construção civil, como é que conseguimos ter edifícios? 10, 15, muito mais pavimentos, né, com vidraças. Como? E não quebra? Isso é engenharia. Muitos cálculos. Muito e cálculo? muita inteligência para fazer isso aí. É. Por causa do equilíbrio da atmosfera. O equilíbrio de pressões. Isso. Na pressão, eu acho que é pressão também. Pressão tem teu fone, Alex, pelo amor de Deus. Mas é o equilíbrio de pressões. Então, gente, o que se verifica, né, na prática? Eu diria, Diego, que não é engenharia, e sim física. Eu sempre falo para vocês, a física é capaz de explicar tudo. E a matemática é capaz de provar tudo, através do cálculo. Então, o que acontece? Dentro desse exemplo, por exemplo, que eu citei a vocês, nós temos aí arranha-céus com vidraças, né? Algumas aí
até com efeito de espelho, né? E não quebram. Por quê? Porque faz-se o cálculo, né, físico e matemático, equilibra-se as pressões e aquilo que tem internamente é o mesmo que acontece externamente. Outro exemplo, vocês aí que, mais que eu, né, estão dentro da indústria, né? Lá na indústria nós temos pavilhões, né, imensos, com pé direitos bem significativos e que são abertos. Como? Como isso? E às vezes, né, um vento de um temporal não muito intenso destelha uma casa. Qual é a mágica, né, que tem lá que suporta, né, porque normalmente as indústrias estão ali perto do porto, né, onde os índices estatísticos de vento são muito maiores. Então, equilíbrio de pressão. Pode falar, Celso, tu ia falar? Não? Eu acho que eu ia falar até uma bobagem. Até tu falou que tem espaço aberto, né? Tem entrada e saída, mas nada a ver, né? Não, tu Entrada e falou saída certo. Não, tu falou É, certo. tu fez um Quando faço comparativo com isso, né? casa, né? Nas casas Isso. não tem saída, né? Não. Tem uma entrada, mas a saída às vezes é só uma porta, e se comprime ali e que dá explosão, né? E aí que dá. Em pavilhões, podem observar, a gente tem locais, setores, né, dentro do telhado, onde o ar pode fazer, né, um fluxo e não fazer um bolsão. Dentro de pavilhões, né, a gente tem uma norma específica de ventos. Que não, só que eu estou falando só por curiosidade, porque o nosso assunto é ar, né? Que existe, que nós fazemos lá cálculos, né? Modelagens disso, de ventos, para aplicar dentro desses estudos. Então, o efeito dá no edifício. Nós temos lá um edifício fechado, mas olhem o tamanho, né, a extensão aí de um pé direito de um edifício, por exemplo. Com 11 pavimentos, vamos supor, 10, 11 pavimentos, nós estamos falando aí de 25, 30 metros de altura. Essa extensão dá um equilíbrio de pressão que possibilita, então, que essas vidraças não quebrem. Então, mostrando, gente, que o mesmo, né, que nós precisamos ter lá, o mesmo equilíbrio dentro da nossa linha pneumática, nós temos também aí no nosso cotidiano. Vamos adiante. Bom, tá aqui, ó, o clássico exemplo, né, aquele que todo mundo que fala, né, de propriedade de ar cita. O que é isso? Uma seringa, né? Quando eu tenho a seringa com um êmbolo, né, completamente puxado, eu tenho aqui uma formatação, né, do ar ocupando totalmente a seringa. Quando eu aplico uma força, tá aqui a força, né, na seringa 2, o ar se submete, né, a ficar comprimido neste canto aqui da seringa, né, na ponta da seringa. Onde eu tenho a modelagem matemática seguinte: volume final menor do que o volume inicial. Todos concordam? Sim, né? Posso dizer aqui, a grosso modo falando, né? Assentimento. Verifica-se que na segunda situação aqui, nós temos aí 1/3 da seringa com volume ocupado. Então, mostra que realmente, né, nós temos a condição de compressibilidade aí, né, do ar. Se nós tivéssemos nessa seringa fluido, não precisa pensar em óleo, né? Fluido. Uma injeção aqui, uma bezetacil.
que é meio óleo, né? O que aconteceria na aplicação da força? Não, ele não teria essa mesma propriedade, né? Ia ficar no mesmo espaço ou teria que ter um lugar para ele evacuar, sair. Exatamente. Um fluido, né, de cunho hidráulico, aí eu estou falando de modo bem abrangente, tá? Ele não teria essa propriedade, a gente sabe disso, que não seria possível. Conforme o Alexandre disse, ele evacuaria. E água que não tem viscosidade, como os fluidos, né, do cunho de óleos, por exemplo, se não tiver a agulha na ponta, como é o caso aqui, não tem, né, a agulha, o que acontece? Haveria um choro, né, da água pela ponta da seringa. Concordam? Sim. Acho que todos concordam, né? Por quê? Sei. Porque nós temos, então, a comprovação que o único capaz de ser altamente compressível, né, sem sair do recipiente, é o ar. Mas Qualquer a gente outro... pode também, Oi? a gente pode comprimir o ar até um certo volume, né? Em seguida ele vai também se achar algum jeito para se expelir. Vamos supor, a gente tem Tá. os... Concordo. Por que o que o Diego está dizendo, a gente concorda em uníssono com ele? Por que estoura o balão quando a gente infla demais o ar, apesar dele ser altamente compressível? Porque tem um limite, tudo tem um limite, né? Não, eu Dependendo sei do que tem um recipiente limite, ele vai... mas eu quero o limite técnico. Eu quero a Ah, não, resposta. aí é muito Ah, para mim ainda. não. Os meninos inteligentes aí, já se formando eletrotécnicos. Gente, acabamos de falar, brincadeiras à parte, acabamos de dizer que temos o equilíbrio de pressão. O Celso achou que ia falar uma grande alucinação aqui, né? Mas não. Quando ele disse, né, que nós tínhamos que ter a percolação do ar, né, a entrada e saída para dar o equilíbrio, isso é lógico. O que acontece com o balão quando ele estoura? Significa o quê? Que a pressão interna foi maior do que a externa. A bola, né? Lá, quando a gente pega para encher. Às vezes tem vizinho aí que tem oficina, alguma coisa assim, as crianças vão lá, já aconteceu, né, com as minhas meninas que foram, e estoura a bola. O que aconteceu? A pressão interna que o ar comprimido fez foi maior do que a externa. Rompe a barreira. Então, Diego, eu diria que está corretíssimo a tua linha de raciocínio, e isso acontece por esse motivo. Essa compressão que a gente está falando não é ilimitada. No entanto, que não é que a gente faz o dimensionamento da nossa linha. Vocês, eletrotécnicos, não, mas os técnicos em mecânica lá, eles dizem qual o diâmetro da tubulação. Quais as conexões eles vão usar na tubulação, quais flanges, tudo eles dizem. Justamente porque eles têm que garantir que a pressão que vai ser dada, né, a pressurização daquela linha, não vai ser maior do que a externa, que é isso que dá o equilíbrio. Vou mostrar para vocês, aqui de novo a figura. Ó, aqui nós estamos falando de volume, né? Para o ar ter ficado comprimido aqui, o volume final foi menor do que o volume inicial. Neste caso que o Diego levantou para nós, que foi muito pertinente, eu diria,
nós tínhamos que ter, se fôssemos falar aqui de pressão, nós tínhamos que ter uma igualdade aqui, não um símbolo de maior ou menor. Por quê que eu digo isso? Porque se o símbolo fosse menor, por exemplo, para o estágio 2, se fosse pressão colocado aqui, o que significaria? Que a bola não ia quicar, ia ficar xoxa, né? Que o balão também não ia estar ali com aquelas características. Ou então, que ambos estourariam. Todo mundo entendeu isso? Sei. Beleza, né? É um assunto bem legal, eu acho, de se estudar. Bom, as conclusões aqui que nós temos que ter para fins de cálculo. Volume 1 vai ser igual, né, 2 vezes ao volume final da compressão. Por que está certa essa igualdade? Que eu vi que o Celso olhou para a tela, franziu o senho, significa que achou que era o contrário. Tá certo. Ó, nós não temos no volume 1 2 vezes aí o volume 2, aproximadamente? Temos. Então, é assim que se começa os cálculos, né? Pela observação do que acontece, a gente cria a primeira equação, tá aqui. E, por que eu disse isso? Eu sei que as pressões 1 vezes o volume 1 tem que ser igual à pressão 2 vezes o volume 2. Isso é uma constante. E eu botei aqui atentar a temperatura. Por quê? Temperatura do Q2. Pode falar, Diego. Pode falar. A temperatura ela pode alterar a pressão de acordo com o teu fluido. A temperatura faz a alteração. Eu tenho que achar uns vídeos, né? Já prometi outros que eu quero passar aí para que vocês vejam. São vídeos de laboratório, né? Que eu sei que tem, só tenho que verificar. Que nos mostra exatamente o que eu estou falando aqui numa linguagem matemática para vocês. Quando a gente fala de circuitos, né, hidráulicos e pneumáticos, sempre temperatura e pressão vão estar junto, que nem o corpo humano. Por isso, né, que nós pegamos aí essa analogia, para a gente não esquecer nunca mais. Então, quando eu botei ali para vocês, atentem à temperatura, é porque eu estou falando de temperaturas aí constantes. Ambientes. Bom, por que, voltando aqui na modelagem de cálculo, eu faço uma igualdade de pressão e volume 1 igual a pressão e volume 2? Por que eu digo que isso é constante? Sempre vai se igualar. O que isso significa matematicamente falando? Se anula. Se anula? Não. Chega a zero. Quem concorda com o Celso e quem discorda? Eu concordo comigo e discordo. Eu quero dizer. Olha, então eu vou te dar uma dica. Dica de concurso, hein? Ó, sempre que tu pegar uma modelagem matemática, tu não vai achar uma resposta zero. Concorda comigo? Elas não vão se anular, porque uma não é um módulo da outra.
Nós já vimos lá atrás que dentro do processo de compressibilidade, por exemplo, o volume 1 é 2 vezes o volume 2. Opa! Só que como é que eu acho esse volume? Pela concepção de pressão e volume em ambos os casos. Então, por isso que eu estou dizendo, vamos usar a lógica de quem? Do desenho. Estou dizendo isso porque eu sou amiga de vocês. Não vamos ficar decorando matemática. Não precisa. Vamos olhar o desenho. Está aqui. Nunca vai ser zero. Isso não é um módulo. Nunca será zero. E outra coisa que a gente tem que verificar. Nós temos aqui um volume que não se perdeu. Ele se transformou. E aqui para trás, quando nós tínhamos a expansibilidade, nós tínhamos um volume que não aumentou. Ele não aumentou, ele só se modificou, ele se adequou. Se existisse lá, gente, só uma parametrização, né? Um parâmetro aí, não é uma verdade. Vamos supor que existisse aí 1000 moléculas de ar aqui, ela simplesmente se distribuiu. Só isso. Então, notem que eu tenho que igualar as situações. E aí eu posso usar a primeira equação, vocês já sabem, né? Que dentro da matemática tudo sempre é para ficar um pouquinho mais emocionante, eu diria, né? Não difícil. Nós temos ali condições de cálculo. Aonde a gente aplica aquelas coisas ali, além do que eu falei para vocês agora? Aonde? Onde mais? Estou aceitando sugestão. Essa hora da noite eu aceito sugestões. Prensa hidráulica, posso dizer que é um exemplo de aplicação desse conceito? Eu acho que pode, porque ela começa, ela pega alguma, sei lá, espera aí que minha filha vai chorar aqui. Não vai mais. Ela pega um equipamento grande e ela vai deixando ele pequenininho até explodir. Dá para pensar assim? Falando do funcionamento. Ah, tá. Eu acho que no funcionamento é em relação à pressão que o fluido vai exercendo sobre o mecanismo mecânico, assim, sobre o... Sim, esse princípio, né, a gente consegue fazer, porque a gente vai chegar agora no princípio de Pascal. Então, o que acontece? Nós temos uma equivalência. E a gente consegue, inclusive, mexer, né, com uma pequena área com grandes forças. Princípio do elevador, princípio do macaco hidráulico. Como é que eu consigo, né, com uma pecinha desse tamanho, dar umas maniveladas ali? Nem 10 maniveladas e ela já levantou o carro a ponto de eu tirar a roda. Opa, como eu consigo isso? É mágica? Não, é física. Qual física? Essa que vocês aprenderam nesse instante. E nunca mais vão esquecer, tenho certeza. Por quê? Por isso. Óleo é um fluido, gás, né, nesse caso, ar, é um fluido,
e nós podemos manipular fluidos. No entanto, que nós, eletrotécnicos, junto com os nossos colegas lá de mecânica, somos capazes de criar circuitos, e inclusive automatizar isso. Né? Por quê? Por causa da nossa queridíssima física, que nos comprova a possibilidade disso. Está aqui. Prosseguindo. Elasticidade. Alguém tem alguma dúvida disso aqui para trás, gente? Vamos voltar aqui no vídeo, enxergar vocês. Não? Tá todo mundo tranquilo? A gente falou sobre... uma das primeiras coisas que a gente aprende lá no IF em automação é esse princípio de Pascal. O professor de física. Isso aí. Não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Eu Mas é gosto. tranquilo. É tranquilo. Ainda mais quando o professor ele te explica bem, o professor que tem lá é bom pra Sim. caramba. É muito inteligente. E ele faz coisas pra ti bem fácil. Eu acho assim, ó, se tu colocar as coisas no cotidiano, elas se tornam bem mais tranquilas. Se eu chegasse aqui para vocês com um monte de fórmula, será que vocês estavam com esse sentimento que estão agora? Porque eu olho pela fisionomia dos que eu vejo aqui na tela, tá todo mundo tranquilo. Né? Não pareceu lógico depois que a gente conversou? Ó, o Alexandre está tentando ali fazer montar um contexto para ele. Mas não está tranquilo? Sério, falando agora. Tranquilo, né? Tá de boa. Tá de boa. Não tem nada de muito complexo, ó. Bom. Aí, falando então da elasticidade. A outra propriedade física, né, que nós temos aí, do ar. Ao fim do esforço, o ar volta ao seu estado inicial. O que mudou nessa figura? Vocês já viram ela? Mudou que a figura 2 está maior que a figura 1, porque ela voltou normal. Exatamente. O que aconteceu? Nós tínhamos lá a seringa, né? Colocamos lá a ponta da seringa na ponta do nosso dedo, né? Ou na palma aí da nossa mão. Apertamos o êmbolo, ficamos no primeiro estágio que a gente vê aqui na tela. Conseguimos, né, fazer uma redução aí de metade desse volume. E aí só tiramos o dedo da ponta do êmbolo. O que acontece com o êmbolo? Rapidamente ele volta, né? Numa fração de segundo para esse estágio 2. Por que ele conseguiu voltar? Minha pergunta é: por que ele volta de maneira rápida? Quem faz, a segunda pergunta, né? Que complementa aí a primeira, quem faz ele voltar de maneira rápida? A pressão. Beleza. Ele foi submetido a uma pressão. A E pressão. depois o efeito contrário vai fazer de novo uma pressão maior para que ele volte ao ponto inicial. É o estado normal, né? Exato. Então, né, todos nós, eu acredito aqui, que já fizemos essa experiência, né, com a seringa lá que eu, né, quando criança lá brincava. Aperta, quando retira rapidamente o êmbolo, volta ao estágio 1. Ele volta, né, para o ponto inicial. Por quê? Porque nós nunca fugimos de 3 leis de física. Quais são? As leis de Newton lá. Sem pesquisa no Google. Gente, uma das leis de Newton, que é a que se aplica aqui no nosso caso, para cada ação existirá uma reação.
de mesma intensidade e com um módulo diferente. Por que, Celso, que naquela hora eu te falei que nós não podíamos dizer que elas eram zero? Não falávamos de módulo, não falávamos de algo que se equivalesse, que zerasse. Agora, quando a gente fala no motivo que o êmbolo retornou, quem fez isso foi a pressão que empurrou de volta. Então, nós temos dois conceitos físicos aqui para analisar desse retorno da expansibilidade do ar. Primeiro, pela característica física, que ele consegue retornar ao volume que ele tinha antes. O volume final, então, fica maior, né, do que o inicial. É ao contrário, né, do que a gente viu. Vou voltar aqui para a gente verificar. Ó, tá aqui. Com isso, né, nós conseguimos fazer, eu não botei a outra equação, mas nós faríamos o mesmo equacionamento. Nós teríamos, ao contrário, o volume 2, né, 2 vezes o 1. Antes nós tínhamos aqui o volume 1, né, 2 vezes o volume 2, agora é o contrário. E nós teríamos também pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. Bom, essas duas equações envolvendo pressão, trata-se do fluido em si, dentro desse recipiente. A outra pressão que eu citei, que é aquela que empurrou o êmbolo, não é uma pressão, né? É uma força de módulo. Beleza? Quando tu falaste pressão para mim, Celso, eu entendi o que tu quis dizer e concordei. Mas seria a força, né, de reação. Gente, aonde a gente vê esses fenômenos aí de força de reação? E que a gente tem a mesma modelagem matemática? Ih, agora deu ruim, ficou todo mundo calado. Viane, eu não sei se eu vou me adiantar ou eu vou falar, mas é que tu tá falando e a cabeça já tá um pouco... Já tá longe, claro, mas é isso que eu quero. Pensando em várias coisas. Eu estou pensando, tipo, sobre essa ação, reação, sobre um compressor, por exemplo, de duplo estágio, né? Ele tem o primeiro estágio dele ali, que ele é maior, ele comprime o ar, e aí esse ar ele vence, né? Ele não tem esse retorno, ele tem uma força mecânica que faz esse pistão trabalhar ali dentro, né? Então, ele exerce uma pressão até vencer a válvula que ela vai abrir para ir para o segundo estágio, né? Tem uma válvula de admissão, uma de sucção, que vai de admissão. Então, aí ele vai vencer isso daí, né? Aí é o mesmo princípio que o Diego comentou. É o mesmo sentido quando estoura lá a bola, o balão. Tu fala de pressão. Elas estão equivalentes, um estágio. Elas não são mais equivalentes, tu venceu o estágio. Correto? Perfeito. Isso, e aí ela vai para o segundo estágio que comprime ainda mais ainda o nosso ar, né? Exato. Na verdade, né? Quando por exemplo, se for um compressor de duplo estágio, ele comprime no primeiro é um estágio maior e o segundo ele comprime ainda mais para chegar à pressão. Tá, correto. Tu estás falando e é o que tu enxergou aqui no desenho. Concordas comigo, tu e teus colegas? Numa maneira mais simples. Certo, Matheus? Sim ou não? Sim, sim, sim. Sim, né? Claro que aqui esse desenho é uma coisa mais didática. É que às vezes a gente tem algumas aulas e, por exemplo, eu tive aula de caldeira.
aula de caldeira mesmo, um exemplo, ela trabalha com pressão, a caldeira também trabalha com pressões, né? E um exemplo, o meu professor ele usou um exemplo simples, a panela de pressão, uma caldeira. Então, eu vejo que tu usa alguns exemplos simples para nós, que é do nosso cotidiano. Sim, claro que nós conseguimos enxergar a indústria, né? claro. Por nós já trabalhamos na indústria, nós conseguimos enxergar a indústria. Mas é algo simples que nos remete à matéria, né? Onde tu quer chegar no final. Exatamente. E se tu pensou em tudo isso, para mim, excelente, tu cumpriu a missão. Já valeu. Mas a minha segunda pergunta era simplesmente da reação que foi para o êmbolo. Essa é uma força de reação. Então, só para não passar aí em branco, nós temos no nosso cotidiano, por exemplo, andamos com o veículo. Estamos andando. Vamos frear, o efeito de frenagem do veículo. A mesma força que tu estás ali dando velocidade nesse veículo é a que vai parar o veículo. Todos concordam? Lei de Newton. Tanto é isso, tanto é o que eu estou dizendo, que quando freamos bruscamente numa velocidade muito elevada, nós temos outra lei de Newton, o efeito inércia, que é a projeção do corpo para frente. E quando o veículo para, o corpo joga-se para trás. Quem são? A mesma força de reação que empurrou rapidamente o êmbolo da seringa, do nosso exemplo. Lei de Newton. Por que isso? Porque se estamos andando numa alta velocidade e algo nos estagna, o nosso corpo tem a tendência de permanecer naquela posição que ele estava. Por isso que os veículos têm o airbag e outros dispositivos de segurança. Né? Concordam? O cinto de segurança vai funcionar até mais ou menos 60 km por hora. É indicado para as pessoas usarem, mas a gente sabe que em altas velocidades ele não funciona. Por isso a obrigatoriedade do airbag. Por quê? Porque o nosso corpo, numa velocidade maior que isso, vai ser projetado e vai sair do carro. Então, isso vai estagnar. É uma força de reação que vai manter o corpo protegido. Lei de Newton. Outro efeito que a gente tem aí no nosso cotidiano do veículo, por exemplo, né, que é o mesmo, é a aderência, né, do pneu à estrada. Por quê? Numa possível frenagem, o veículo consegue parar. No entanto, que para vias, como, por exemplo, né, rodovias, né, que são aí consideradas arteriais, notem que dentro da engenharia aí de tráfego, né, nós também usamos nomes do cotidiano do nosso corpo, né, indicando fluxo. Arteriais, coletoras, né, esses são os nomes que a gente dá para reconhecer de que ruas estamos falando, efetivamente. Quando estamos andando em asfalto, a gente infla mais o pneu ou deixa ele mais xoxo? Infla, eu acho que eu entendi, que eu li bem o que o Matheus disse. Asfalto, pneus mais cheios, mais calibrados. Estradas de chão, como é o meu caso, pneus mais xoxos. Por quê? Um pneu altamente calibrado numa via, o que acontece? Acho que se ele tiver menos inflado, não vai pular tanto, vai ficar com mais aderência ali, né? Mais aderência. Perfeito. A palavra é essa, aderência. O que é aderência?
A aderência vai ser a minha força de reação à parada do veículo naquela via. Então, notem, estamos inventando isso? Não, isso tudo é um conceito físico, né? Que nós temos que levar e trazer do nosso cotidiano para cá. Porque as mesmas forças, os mesmos elementos que nós temos aí no nosso dia a dia, que a gente nem repara, é o que a gente está usando na nossa linha pneumática. E aí teríamos vários outros exemplos, né? Para citar aí do nosso cotidiano. Inclusive para se equiparar, né? Para fazer analogia ali com as nossas equações. Até aí tudo bem para todo mundo? Beleza? Então, tá aqui. Notem que a física é imprescindível, eu diria, né? Bom, pressão e pressão atmosférica. Opa, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Sim ou não? Não. Quem disse não, por favor, me digam. Me auxiliem. Hein? Quem falou que não é a mesma coisa? O Matheus. Vamos lá, Matheus. Te dou a palavra. Que tal? Gente, qual é a diferença? Quem sabe? Bem, o que a gente sabe é que nós temos aí dois efeitos de pressão. Primeiro, aquele que a pressão atmosférica exerce sobre nós. É um efeito. E a outra pressão, quem é? Assim como eu estou dizendo que a pressão atmosférica é aquela exercida, né, pela atmosfera terrestre, eu tenho um modo de medi-la. Com a coluna de mercúrio, né? E a pressão hidrostática, o que que é? Pressão dentro da linha? Correto. Medida por manômetros? Isso, pressão dentro da linha. Ou seja, eu quero dizer que esta pressão é aquela que os fluidos vão exercer em cima, né, de outras colunas de líquido. Então, existe aí, né, uma diferença. Estou falando a verdade para vocês ou não? Sim? Sim, é isso mesmo. No entanto, que a gente tem dois instrumentos que medem pressão. Quem sabe me dizer o nome aí? Quem lembra? Os manômetros? Manômetros e barômetros. Pressão do ar. Exato. Ou seja, falei a verdade para vocês aqui. É isso. Nós temos, então, o manômetro que vamos colocar lá acoplados na nossa linha, que vão nos dar referências ali, né? Aquelas que vocês mesmos já citaram aqui como exemplos para mim, né? Que controlam velocidade, outras tantas coisas dentro daquele contexto ali. E nós temos lá os barômetros, que vão medir pressão atmosférica. Gente, pressão atmosférica sempre é medida com referência a quem? Seria a Terra, alguma coisa assim?
ao nível do mar. Concorda? Sempre ao nível do mar. Inclusive, né, a gente sabe que nós temos em uma coluna de mercúrio, né? Já ouviram falar nisso? Que ao nível do mar, a gente diz que temos lá 760 milímetros, né, de Hg, que seria uma coluna de mercúrio. Por que mercúrio? Por que mercúrio? Talvez porque ele é sensível à pressão atmosférica, não sei se é isso. Exato, né? Isso foi uma experiência, né, que foi feita, a gente tem o conhecimento disso lá, né, das aulas de física, né, outrora, né? E nós vimos lá que foi feito, né, essa experiência onde se verificou que nós temos como fazer o cálculo de pressões com essa referência. O mercúrio é próprio para isso, né? Ele se comporta e não dá distâncias aí, né, nos parâmetros. Então, lá a experiência, quem for querer depois ler, né, vai ler lá o experimento de Torricelli. Então, ele colocou lá em 1 metro, né, mercúrio, e fez todas as verificações. O que isso foi importante? Que marco isso tem para nós de importância? Com isso, a gente consegue saber a pressão atmosférica, a pressão absoluta, a pressão manométrica, a barométrica e as pressões negativas. Ou seja, a gente consegue verificar que a pressão absoluta vai ser aquela que engloba as demais pressões, a manométrica e a barométrica. Ou seja, dentro do gráfico, né, que, conforme eu falei para vocês, não vou ficar me detendo aqui, porque a gente não tem tempo, né? O nosso foco não é que nem os meninos lá da mecânica, a gente vai... Mas a gente tem que saber que existe. Então, depois vocês lá leem, né, a título de curiosidade, todo o experimento lá de Torricelli para lembrar, né, como que ele fez isso, e a gente fez essas verificações. Gente, por que é importante? Vamos pensar agora em coisas maiores, né? Aonde se aplica isso? O tempo todo. Vocês estão trabalhando lá na indústria, um exemplo hipotético, né? Bom, vocês vão fazer parte de uma equipe que vai fazer lá vai levar um aparelho de ultrassom para verificar uma determinada estrutura a tantos metros. Vocês são mergulhadores. Primeira coisa a ser verificada, a pressão. Não é a pressão do corpo humano, não. Sim. A que pressão vocês vão ser submetidos? As roupas estão adequadas? Quanto de oxigênio eu preciso levar? Quanto tempo eu vou aguentar? Até onde eu posso ir? Então, notem que é experiências, né, que a gente tem aí no nosso cotidiano, que é o estudo que nós estamos fazendo hoje aqui. Para isso serve a gente ter o conhecimento de pressão. Bom, outros exemplos que a gente tem aí. Não sei se lembram, algum tempo atrás, alguns anos atrás, de um submarino, né? Eu não lembro bem de qual nacionalidade ele era, eu sei que ele teve algum problema, e aí existiam lá não sei como chama, os militares, enfim, as pessoas que estavam dentro desse submarino que não foram resgatadas. Por quê? Foi por causa da pressão, acho. Da pressão.
Foi submarino argentino, né, que sumiu. Argentino, isso mesmo, eu lembrei agora nesse meio tempo. Gente, o que o Alex falou está correto. Eles não foram resgatados por causa da pressão. Ou seja, a profundidade que eles estavam submetidos, não existia como fazer um resgate. Não havia como sair do submarino sem ser esmagado pela pressão. Quando a pessoa vai fazer uma viagem, né? Nós vamos fazer uma viagem. O avião é arremetido, né? Para voar. É dado instruções, é feita uma pressurização, porque já estudamos ontem, nós temos lá 5 camadas dentro da nossa atmosfera. Aviões pequenos vão andar na nossa camada, dessa que nós pegamos o ar aqui para a nossa linha, a troposfera, mas sabemos que podem ir em outras camadas. Conforme a camada, ele vai ter lá uma pressurização. E depois, quando ele vai pousar, ele tem a despressurização. O que é isso? Equilíbrio de pressão. Qual equilíbrio de pressão? O mesmo do exemplo do edifício, que eu disse que a vidraça não quebra, porque a pressão interna se equivale à externa. O mesmo que o Celso deu de exemplo lá do barracão, lá das indústrias, né? Que tem a saída, né? Uma circulação de ar para que não levante o telhado. E o mesmo que eu acho que foi o Diego que comentou, de insuflar o balão. Ele estoura se eu deixar mais pressão. Então, em transportes, né, em modais como aviões, submarinos, é muito importante o cálculo disso. E quem é que está intimamente ligado a isso? Nós. Engenheiros, não. Os eletrotécnicos, aqueles que botam a mão na massa e veem se isso tudo está funcionando. Lembram lá dos controladores, das coisas todas que a gente precisa ter para funcionar? É isso. Então, o que nós estamos verificando, né, que aquele conceito simples de física, né, aquele experimento ali simples do princípio de Pascal, de como o ar se comporta, ele serve, né, por exemplo, da seringa, para a gente entender, lá para explicar para as crianças, né, para os nossos filhos, por exemplo, e serve para nós que somos técnicos em coisas maiores. Então, por que, né, para fechar aqui o assunto, bem, por que, por exemplo, quando a gente vai viajar para a Serra do Rio Grande do Sul, qual é a sensação que a gente tem? Uma pressão no ouvido. Pressão no ouvido. Normalmente, quando a gente sobe, né? Vocês aí, escadas marinheiro, elevações, né, em altura, a gente fica ofegante. Coisa que no ato de descer não acontece tanto, né, quanto no ato de subir. Por quê? Porque estamos indo e vocês sabem que quanto mais abaixo do nível do mar a gente estiver, a gente tem a sensação de compressão, esmagado pela pressão. No entanto, que isso que o Celso falou é comum quando a gente está abaixo do nível do mar. Sangramento no ouvido, no nariz, algumas pessoas perdem a audição, né? Estoura o tímpano, né? Porque a pressão comprime. E quando subimos, a pressão expande. Eu preciso achar o vídeo de laboratório que eu tenho para vocês verificarem que um balão, né? Que isso é verdadeiro, como que acontece. Então, é assim que funciona. Até aí, tudo bem? Espero não ter botado um monte de problemas, né, na cabeça de vocês.
Ficaram sérios agora. Então, tá aqui, gente. O que é pressão? Força sobre área. O que é força? O que é esse mg aqui? Massa, né? Massa vezes a aceleração da gravidade. Essa unidade aqui daria para a gente em newtons, né? Aquela história que eu já conversei aqui com vocês, acho que lá no primeiro dia de aula, né? Quando a gente fala aí do volume que a gente ocupa, né? Por que que uma massa, às vezes, representa, né, em um recipiente algo modificado, né? Dois corpos com a mesma massa. Tá aqui. É isso. Vezes a aceleração da gravidade dá o peso, a força, em newtons. Nesse conceito, a gente consegue ir mais adiante também no raciocínio matemático. A gente consegue ver que essa força, né, que a gente calcula aqui separado para poder chegar em algo maior que a pressão, ela está intimamente ligada à área. Voltamos lá ao conceito que eu falei há pouco de prensa, de elevação, né? Pequenas forças poderão levantar grandes áreas. Princípio do macaco lá do carro que nós falamos. Eu não faço quase nada de força para levantar uma grande área. Ou seja, quanto maior a área, vai interferir em quem? Na minha pressão. Vou voltar aqui na tela. Por que que eu estou dizendo que a área interfere na pressão? E que pequenas forças levantam grandes volumes, como, por exemplo, o macaco. Porque, fisicamente falando, isso é possível. Vamos raciocinar num exemplo bem simplista. A caneta. Todo mundo aí tem uma caneta. A ponta da caneta, se eu espalmar a minha mão e imprimir uma força, o que vai acontecer na minha mão com a ponta da caneta? Um furo, né? Agora, se eu virar a caneta, eu vou ter que fazer uma força muito maior para obter a mesma pressão. E se eu pegar uma agulha de costura, por exemplo, eu vou ter que fazer uma força muito menor para causar nesse furo aqui na mão. Opa, então é verdade que essa modelagem matemática está ok. A pressão vai ser determinada numa relação direta entre força e área. Simples assim. Não precisamos decorar aquela equação também, porque já entendemos que a área de impacto, né, ela vai dizer muito sobre a pressão, né, utilizando aí a mesma força. Lá no princípio do macaco, né, hidráulico, que a gente falou, acontece exatamente isso. Ou seja, a gente implica pouca força
quando dá a manivela ali, e aquilo faz um levante de uma grande área. Princípio da prensa, princípio do elevador e de vários outros. Por que que lá no macaco hidráulico nós temos que usar a alavanca ainda, que parece algo rudimentar? Aquele dispositivo que gira ali no macaco, né, que a gente faz ali. Por quê? Vocês já viram também aqui, em algum momento, nas disciplinas. É o princípio da alavanca. Lá de Arquimedes. O torque, né? Ou seja, eu preciso, para impulsionar algo, uma alavanca grande, quanto maior vai ser melhor, e eu faço menos força. Então, para quem é curioso aí, né, fosse estudar lá filosofia, essas histórias aí, foi descoberta a alavanca assim. Precisavam botar barcos, né, no rio, e aí viram que empurrar era dificultoso, né? Então, com uma madeira, opa! Princípio da alavanca. Torque. O que é torque? Quanto maior a alavanca, maior eu consigo fazer esse deslocamento. Então, notem, no macaco, apesar, né, da implicação ali que nós temos da força e de fazer com que ele faça a suba, ainda assim necessitamos de uma alavanca que vai fazer com que isso ocorra de uma maneira aí mais fácil, né? E a mesma coisa lá na roda, né? Que aí não tem nada a ver com os nossos comandos aqui, mas também, quando utilizamos a chave, melhora. Às vezes a gente tem, né, alguém aí no carro, eu vejo as pessoas terem, né, inclusive uma espécie de um tubo, né, que prende na chave e deixa a chave maior. Por quê? Porque para ter esse momento, que vocês sabem, né, a gente necessita da distância. A distância diminui a força aplicada. Então, nós temos aí, só para vocês se ligarem, né, 2 princípios físicos simples, né, que fazem com que isso seja uma modelagem aí fácil de ser executada. Então, voltando, gente. Tá aí. Essa é a força, né, que a gente tem ali com a função de peso, né, com a aceleração da gravidade. A grandeza derivada seria Newton por metro quadrado. Por que Newton por metro quadrado? Porque força, massa vezes aceleração da gravidade é Newton. Todo peso, né, tudo que vocês calcularam aí envolvendo peso até agora, sempre foi em newtons. E área, pelo sistema aí que nós temos, né, de medidas de grandeza derivada, sempre em metro quadrado. Por quê? Porque a área, né, é a multiplicação, é o produto aí, né, de todos os lados. Então, metragem quadrada. O que é esse SI que eu botei aqui? No sistema internacional, como ele é Perfeito. representado? Sistema internacional. Então, eu botei em vermelho aqui a grandeza derivada. A grandeza derivada é a grandeza matemática, a modelagem que a gente tem aí de pronto, né? Só de verificar do que estamos falando, colocamos a grandeza derivada. Para o sistema internacional, não funciona sempre assim. Para o sistema internacional, quando formos falar de pressão, nós vamos falar em Pascal. Sempre. Então, tá aí, todo mundo sabe, né? Não sei se vocês têm metrologia, coisa parecida no curso aqui, mas só para frisar, né? Que os parâmetros nossos para dizer, né, de que estamos falando sempre vai ser no sistema internacional. Porque o projeto que o Celso vai fazer, aqui no Brasil, o Matheus vai ler lá na China e vai entender que ele falou de corrente elétrica, porque está em ampere, né? De tensão,
de potência lá, né? Que vocês têm o volt ampere, de potência ativa, por exemplo, né? Vocês vão ter todas essas nomenclaturas e vão conseguir ler porque está aí numa convenção, né? Numa linguagem, né? Que todos entendem, que nem o inglês, né? Aí que é a língua universal. Para onde quer que a gente vá, se vamos se comunicar, vamos falar essa língua que todos vão entender o que está sendo dito. Então, a mesma coisa aqui, gente. Vamos usar sempre em Pascal. Vocês que trabalham na indústria podem me confirmar. Sempre os manômetros e os barômetros vão estar com essa nomenclatura, né? Bom, aqui é o que eu tinha comentado. Usado pela mecânica, né, professor? Alex, eu não entendi. Mas é mecânica, né? De novo, eu incomodando com a mecânica, mas isso daí é mais usado pela área da mecânica, né? Sim, só que usado pela área da mecânica, sim. Mas, o que cabe o eletrotécnico saber? Tu tens uma bomba lá, né, que está fazendo um trabalho dentro do teu circuito automatizado. Parou o sistema. Identifica o problema. Porque não é o mecânico que vai identificar, é o eletrotécnico. Sim, tem que saber se está chegando energia até a bomba, né? Mas essa parte é... Primeiro, aí a parte da mecânica. qual é o que tem ali de indicador numa bomba, por exemplo, que a gente sabe? Pode ser, ela pode estar embuchada com algum produto que não era para ter passado ali, ela pode ter quebrado o enrolamento, ela pode ter, naquelas de parafuso, pode ter quebrado o parafuso, pode ter vários tipos de coisas. Qual é o indicador que tem lá na bomba? Qual é o indicador que tem acoplado à bomba para tu entender o que está acontecendo? É o manômetro. Um manômetro. É mecânica, né? É mecânica, mas ele que vai indicar para ti, que é eletrotécnico, que se não tem pressão, se não tem um indicativo de que ela está funcionando, tu pode abrir porque é ela que está variada. Isso é um indicativo, por exemplo. Todas essas leituras, né, para indicar a gente alguma coisa para a gente poder fazer, né, uma reciclagem ali do circuito. Lembram quando vocês fizeram lá a análise de circuitos? Quando vocês faziam análise de circuito, como é que identificava o problema do circuito? Por trecho, né? Não é isso? Eletrônica também, né? Tinha lá o circuito. Quando os professores lá mandavam calcular, olha, quanto que dá a tensão nessa malha? Quanto que dá? Era para saber a tensão hipotética? Não. Era para lá na fábrica, tu identificar naquele setor algo maior e com os teus aparelhos, tu chegar ali e verificar, bom, aqui eu tinha que ter, né, uma divisão de corrente, por exemplo, porque há um nó e muda de malha. Não estou tendo. Opa, então o meu problema não está nas malhas, está antes. Então, era isso que era feito, né, quando vocês faziam algo que parecia um projeto. Na verdade, era uma identificação de que parte, né, que setor do circuito, quando fazia-se aquilo, nós iríamos observar. A mesma coisa aqui, Alex. Concordas comigo? Concordo. Como eu lhe falei, todo conhecimento é válido. É válido. Como eu lhe falei. Mas eu levo sempre mais para o lado da mecânica, porque eu fiz curso de mecânica também, e isso daí é visto em mecânica, né? Sim, sim. Isso aqui, bom, para vocês terem uma ideia, vocês fazem automação, vocês veem todos os dispositivos. O pessoal da mecânica, eles fazem só, né, a parte de comandos, e eles se detêm em projetar a linha, né? Altamente mecânico. E olha bem o conteúdo programático de vocês. Vocês pegam todos os diversos elementos ali, né, para acoplar, os elementos de máquinas inclusive, né, para acoplar o sistema, e ainda tem que conhecer
a parte mecânica, é mais abrangente. Bom, aqui o que eu falei, a pressão hidrostática, só prosseguindo, né? Ela vai exercer pressão, né, sobre outros fluidos, ou então sobre uma coluna de fluidos. E aí, então, a gente consegue ter essa pressão, né, envolvendo, inclusive, a densidade, que eu deixei em vermelho aqui, para você saber do fluido. Opa, voltamos, né, àquele assunto que estudamos lá no primeiro momento, quando falamos de óleos, né, que a densidade, né, a maneira como esse fluido se comporta, né, e ocupa o seu espaço, nos diz muito, né, para a gente entender a pressão que vai ter. Bom, aí eu botei aqui exercícios, mas nem vamos fazer. Amanhã nós vamos começar a falar de compressores. Beleza? Por que que nós falamos tudo isso? Que parece altamente, né, do curso de mecânica. Porque como que nós vamos falar de uma máquina chamada compressor, que o objetivo dela é captação de ar, e o funcionamento dela também se dá, né, o fluxo, né, que ocorre ali dentro de ar. Então, nós necessitávamos entender um pouquinho, né, como que a gente tem aí o comportamento, né, dos nossos fluidos dentro de um circuito, né? E amanhã a gente vai verificar melhor isso. O que que nós vamos falar basicamente? Opa! O que que nós vamos falar basicamente de compressores? O que que vocês acham? O que que é importante a gente averiguar amanhã? Primeiro, nós vamos ver que nós temos aí mais de um tipo de compressores, né? Como que a gente classifica esses compressores? E como, né, nós vamos entender a pressão e os fluidos hidrostáticos aí anexados a esse tipo de equipamento. Acho que foi o Matheus, né, que falou alguma coisa a respeito de compressor hoje, né? Então, nós vamos ver amanhã, Matheus, nessa sequência, a simbologia. O que é a simbologia? Como que a gente identifica que existe no nosso esquema elétrico um compressor, por exemplo? Nós vimos lá um vídeo, né, sobre válvulas, que eu tinha visto que o professor já tinha trabalhado com vocês, então mostrei só ali um apanhado, né, para a gente lembrar. Assim como nós identificamos ela através de uma simbologia, qual é a simbologia universal para esse tipo de equipamento? Como que nós vamos fazer a classificação dos compressores, né, quanto à aplicação deles? Vamos verificar que a gente classifica, né, eles aí com base no foco a que ele vai ser usado. É uma indústria, né, de petroquímica, ele é para um serviço ordinário. Como que nós vamos fazer essas classificações? Então, tudo isso nós vamos fazer um apanhado amanhã e vamos ver também o que são aí os compressores volumétricos, né? Os dinâmicos, como que tem, quais os comportamentos, né, que eles vão apresentar aí e os tipos. Ok?